rejeitada por ser infértil, mulher é doada pela sogra e salva pelo Apache, pai escravo de gêmeos. Letícia sentiu o vazio da rejeição, como se uma lâmina fria tivesse perfurado seu peito. Infértil, palavra cruel que ecoava em seus ouvidos com o peso de um castigo. A família do marido, Marcelo, virou-lhe as costas sem misericórdia, acusando-a em silêncio nos olhares gélidos. Mas foi a própria sogra, numa reviravolta tão inesperada quanto desconcertante, que decidiu doá-la, um termo bruto para um ato de desespero. Deixada à própria sorte, Letícia partiu para uma aldeia remota, num recanto esquecido entre as montanhas e rios. Um refúgio onde ninguém a conhecia, nem seu passado doloroso. Ali, em meio à natureza selvagem e à quietude quase sagrada, Letícia cruzou com Cauã, um guerreiro indígena a pele. Quando encontrou Letícia, magra, abatida, carregando tanto a dor da infertilidade quanto o fardo da rejeição, viu nela não uma mulher quebrada, mas uma possibilidade, uma esperança. Nos dias seguintes, a aldeia se transformou em palco de estranhas disputas silenciosas. Murmúrios correram como fogo sob a relva. Aquela mulher que veio dos brancos carrega má sorte? Sussurravam as vozes veladas, cheias de medo. Mas ao mesmo tempo, viram Letícia cuidar das crianças como se fosse sua natureza mais profunda, apesar do sangue que não compartilhava. Sua voz, antes cansada, ganhou tom suave diante dos sorrisos tímidos dos gêmeos de Cauã. O guerreiro parecia mudar por dentro, o aperto da tristeza dando lugar a algo novo, urgente e precioso. Mas o passado não esquece. Marcelo, com o coração corroído pela perda e pela raiva, reapareceu inesperadamente, como uma sombra caçando o que achava ser seu por direito. Sua presença na aldeia trouxe um silêncio cortante, um nó na garganta de Letícia e um lampejo de tormento nos olhos de Cauã. Segredos antigos começaram a emergir, cartas escondidas, promessas quebradas, verdades que ameaçavam despedaçar aquele frágil abrigo. Enquanto o vento balançava as folhas das árvores centenárias, a dúvida surgiu no olhar deles. Seria possível construir um futuro entre duas dores tão profundas? Letícia, tremendo, sentia o peso da decisão comprimindo seu peito. O que custaria aquela nova chance? O amor dessas crianças, o respeito das tradições daquela terra, ou a sombra cruel de quem recusara seu valor antes? No silêncio cortante do entardecer, uma pergunta sussurrou no ar quente da aldeia. Quem venceria? O amor ou os fantasmas do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um... Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte. A presença dele tornava o mundo ao redor quase insuportável. Como se a própria terra quisesse recuar diante da desolação que ele trazia. Os sussurros da aldeia se tornaram um coro de desconfiança. Aquela mulher embranquecida e o indígena, unidos pelo destino, agora eram alvo da incredulidade. As mães olhavam para Letícia como se ela fosse um veneno, um mau agouro tingido de arrependimento e medo. A energia ao redor pareceu se eletrificar. Cada olhar um tipo de julgamento. Você realmente acha que pode ficar aqui? A voz de Marcelo cortou o ar. Sua expressão estava carregada de ferocidade e dor. Você nunca pertenceu a este lugar, Letícia. Tem certeza de que não está apenas buscando o que nunca poderá ter? Letícia sentiu fogo em seu peito. Aquela era a dor antiga, renovada. Ela abriu a boca para responder, mas a verdade ainda a prendia. Cauã, em pé ao seu lado, respirava fundo, a musculatura tensa. Ele se virou para o homem que outrora fora seu camarada, a quem agora via como um rival. Ela pertence a mim. A escolha dela é ficar ou partir, e não a sua. O olhar dos dois se encontrou, e por um instante o tempo estancou.
Mas a discussão logo se esfumou, dando lugar a um terror inimaginável. Uma criança dos gêmeos começou a chorar, e de repente, uma dura realidade desabou. Da escuridão das árvores, um grito próximo reverberou, e não era um grito qualquer, era um chamado de socorro. Um som estrondoso como um trovão explodiu na floresta, e o chão tremeu sob seus pés. Um animal, algo colossal e aterrador, surgiu entre as árvores, a reputação de um predador perdido nas lendas da aldeia. As gentes da comitiva correram, um pânico coletivo tomando conta, mas o mais devastador estava prestes a se revelar. O animal se dirigiu diretamente a Letícia, como se a escolhesse, e naquele momento de perigo, ela viu a verdade oculta. Alguém no meio da multidão a conhecia. Uma mulher da aldeia, de cabelos brancos como a neve, apontou para ela. Cília, você é a filha que o destino me roubou. A revelação pairou na atmosfera carregada. O grito da velha reverberou como um golpe, fazendo com que todos parassem. Letícia sentiu a pele arrepiar em resposta àqueles olhos que a observavam com amores e mágoas que ela jamais pôde imaginar. A mulher não era apenas uma estranha, era sua mãe, desaparecida há muitos anos, vendida em um mundo da qual Letícia tinha apenas fragmentos de memória. Marcel, em choque, recuou um passo. Cauã ficou imóvel, diante da transformação do que pensava conhecer. Agora, fendas do passado irromperam, e a certeza de uma nova identidade começava a moldar a direção dos destinos entrelaçados. A cidade de suas lembranças, as cores e sons, que apenas existiam como ecos distantes, subitamente tornaram-se vívidos e reais. Tudo o que acreditava saber sobre si mesma, sobre a dor da rejeição e da infertilidade, desmoronava sob o peso daquela nova descoberta. O que mais não sabia sobre si? Teria ela realmente a coragem de enfrentar o que estava prestes a desvelar? E no clamor descontrolado da aldeia, enquanto o instantâneo da realidade a envolvia, uma pergunta traçava um fio invisível entre eles. Será que o amor poderia sobreviver a verdades que se ocultavam por trás da dor? No tumulto daquele instante, Letícia ficou paralisada, a revelação de sua mãe reverberando em sua mente como um eco doloroso. O animal colossal, que antes parecia a encarnação do medo, agora desaparecia nas sombras da floresta. Mas a adrenalina pulsava em suas veias e suas pernas tremiam. A multidão ao redor, estupefata pela descoberta, trocava olhares perplexos e murmúrios aflitos. Filha, você não pode me deixar novamente. A velha avançou com passos vacilantes, as mãos estendidas em um gesto de desespero. Letícia piscou confundida, enquanto Marcelo a encarava com um olhar que misturava ciúme e incredulidade. Ele se adjuntava à desordem emocional, enquanto Cauã, à sua esquerda, se tornava uma torre de força e raiva contida. O ar pesava com questões não ditas. Você não é o que pensava ser, Letícia murmurou, sentindo-se desmoronar sob a pressão emocional. O que mais escondia aquela mulher que agora se revelava diante dela? Aquela suposta mãe, cuja ausência moldara sua vida. Ele estava determinado, os músculos tensos e os olhos ardendo de ferocidade. Letícia viu a força nele, mas também a fissura. O que aconteceria agora entre sua nova identidade, seu amor por aqueles gêmeos e o homem que ousava reivindicar seu passado? A confusão aumentou à medida que a velha se aproximava. Você não sabe o que aconteceu. Eu fui forçada a deixar você. A culpa é minha. Um grito estridente interrompeu as palavras da mulher, e um segundo animal feroz, ainda maior que o primeiro, brotou das sombras, rastreando com olhos famintos. O pânico se espalhou. Gritos euclidianos ecoavam pela aldeia, enquanto as pessoas corriam e criança se agarrou às mães, desesperadas. Contudo, Letícia, mesmo em meio ao caos, sentia uma força inexplicável crescendo dentro dela. O predador se aproximava, seu corpo coberto de escamas e garras aceradas, refletindo o sol em uma dança macabra. O instinto de Letícia a conduziu a um ímpeto novo. Ela se virou para sua mãe, que a observava com um misto de amor
e temor. O que sabe sobre isso? O que aconteceu com você? A urgência em sua voz era palpável. Mas antes que a mulher pudesse responder, Kauan deu um passo à frente, sua figura imponente enfrentando a criatura. Faça ver você. Ele não pode ficar entre nós. Sua voz ecoava como um trovão, cortando o ar. Com isso, Letícia teve um lampejo do espírito indomável que habitava o guerreiro. Num movimento decidido e gracioso, ela se lançou ao lado de Kauan. O amor pela vida dos gêmeos, a dor de seu passado e a descoberta de sua mãe tornaram-se uma única força pulsante dentro dela. Se você não for atrás das suas verdades, eu serei a sua escora. As palavras surgiram como uma promessa. O animal, agora próximo nesse misto de sentimentos, dúvidas e revelações, uma pergunta crucial surgiu. Em quem ela podia realmente confiar e o que remexeria a nova realidade que acabara de se desenhar? No clamor do momento, enquanto a velha chamava o animal com uma voz carregada de poder ancestral, a atmosfera palpitava de uma tensão elétrica. As árvores pareciam inclinar-se, como se tivessem consciência do que estava prestes a acontecer. A multidão, fascinada e apavorada, observava. No entanto, o silêncio não durou. Em meio ao tumulto e à expectativa, um tremor profundo, como se a própria terra houvesse recebido um aviso, abalou o chão sob os pés de Letícia e Kauan. Uma dúvida cortante atravessou o ar. O que realmente estavam prestes a descobrir? E então, com um rugido ensurdecedor, o primeiro animal, já recuado nas sombras, voltou a avançar. Não mais um predador, mas um ser enigmático, como se houvesse um entendimento profundo entre ele e a mulher. Contudo, a atenção de Letícia foi repentinamente. O choro furtivo que irrompeu de um canto esquecido da aldeia. Sem pensar, o instinto a impulsionou a se voltar, e com os olhos arregalados, avistou uma cena que era ao mesmo tempo maravilhosa e horrenda. Uma criança, não mais de 5 anos, estava abraçada a um tronco frágil e retorcido, com lágrimas escorrendo pela face. Um sussurro estridente escapou da boca da criança. Mamãe, mamãe! A palavra feriu Letícia como uma faca. A dor em seu peito cresceu, e um nó se formou em sua garganta. Não podia ser. Olhando nos olhos da criança, algo dentro dela reconheceu aquele olhar. A semelhança era inegável. Mas a velha não respondeu. Ela trocava olhares abafados com Letícia, como se ambas estivessem tentando decifrar uma conexão inegável. O tumulto da aldeia evaporou, e subitamente, tudo o que existia era aquela criança e a verdade pulsando nas veias de Letícia. O animal, agora parado, uma enorme sombra sob a luz do sol moribundo, não parecia mais um predador. Ele olhava curioso, como se também estivesse ciente da teia intrincada que se formava. Letícia, custando acreditar. "Ela não é sua mãe!" gritou Marcelo, a voz aguda e cheia de desespero. O homem, antes capaz de qualquer coisa por Letícia, agora se tornava uma barreira, ameaçando destruir o que ela começava a entender. Ele parecia perder a razão diante da revelação. Kauan, em oposição ao tumulto, avançou para proteger Letícia. "Ela não é somente sua, é nossa", disse, a declaração ressoando como uma pedra lançada em águas calmas, criando ondas de perplexidade. Aquela era uma afirmação perigosa, um vínculo inquebrantável entre os três, mesmo que ao custo da tormenta que se avizinhava. Como se o cerne da realidade estivesse sendo testado, uma nova revelação surgiu. A velha, agora as luzes começaram a piscar, sombras dançavam e os habitantes da aldeia, apavorados, entraram em pânico. O animal colossal, aquele que chamavam de tio, abandonou sua hesitação e avançou em direção à velha, que o seguia com um olhar firme, como se o controle sobre a criatura fosse sua última defesa. Neste clima de desespero e confusão, Letícia sentiu o peso de uma única pergunta que ecoava em sua mente: quem realmente era ela? E neste momento em que todas as certezas pareciam desmoronar, um novo mistério brotava. A conexão entre mãe e filha, uma revelação de identidade,
a ameaça de um mundo fora de controle. As peças deste quebra-cabeça começavam a se encaixar de modos que nem sonhavam. O que significava tudo isso para o futuro de Letícia, Cauã e a aldeia? O caminho à frente tornava-se emaranhado, e suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. No clamor do momento, enquanto a velha chamava o animal com uma voz carregada de poder ancestral, a atmosfera palpitava de uma tensão. As árvores pareciam inclinar-se, como se tivessem consciência do que estava prestes a acontecer. A multidão, fascinada e apavorada, observava com os corações acelerados e os olhos fixos em uma trama que se desenrolava diante deles. De repente, uma sombra imensa emergiu das brumas. Um terceiro ser imponente que sobrevoava a clareira com um rugido de assustar os céus. Era um dragão, suas escamas reluzentes como ouro derretido sob a luz do sol. As pessoas se encolheram. O pânico tomou conta da aldeia enquanto aquela criatura mítica, que muitos julgavam ser apenas lenda, descendia como um sinal de um destino gráfico e avassalador. "Não, o que é isso?" gritou Marcelo, o rosto pálido, enquanto seus olhos se arregalavam numa mistura de incredulidade e terror. O dragão aterrissou com um estrondo devastador, emaranhando as raízes das árvores ao seu redor. Letícia ficou atônita, paralisada na presença da criatura, desafiando a lógica e a razão. O calor infernal emanava de seu corpo, e o odor distinto de fumaça e carvão enchia o ar pesado. O que significava aquela aparição? Quem havia invocado tal força? A velha, com lágrimas nos olhos, desmoronou sob a pressão, as mãos trêmulas em direção ao dragão. Um gesto desesperado que parecia tanto de súplica quanto de reverência. "Tio, acalme-se, não é o que você pensa." A voz dela era um misto de amor e temor, como se aquela criatura representasse. Olhares acusadores se voltaram para "Sou descendente da linhagem que o controla. E você também é." As palavras dela caíram como pedras em águas tranquilas, produzindo ondas de choque por toda a clareira. Os rostos se transformaram, e a multidão se dividiu entre estupefação e raiva. Como assim? A filha, uma nobre de algum clã que se escondia? A simples mulher que havia sido rejeitada agora carregava uma herança que poderia mudar o destino da aldeia. E justo quando as perguntas começaram a borbulhar nas mentes dos que assistiam, o dragão ergueu as asas majestosas, como se estivesse pronto para voar. Um desejo ardente de liberdade, claro sinal de que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Desafiando aquele momento de transformação, Letícia sentiu o pulsar da verdade dentro de seu peito. "Quem sou eu de fato?" A pergunta ecoou na mente de todos. Iam os segredos dissolver-se como névoa? As novas verdades finalmente lascar as velhas crenças? Ou se tornariam cinzas levadas pelo vento? E a lealdade de Cauã, o amor dos gêmeos, resistiriam a essa tempestade que se avizinhava? As sombras começavam a se arrastar, um novo mistério pairando no ar. O que viria a seguir? Seria suficiente a força do amor? Ou o peso do passado, agora mais pesado que nunca? Seria um fardo insuportável? As respostas se escondiam nas folhagens farfalhantes, prometendo uma revelação imersiva que mudaria para sempre o curso de suas vidas. No clamor do momento, enquanto a velha chamava o dragão, com uma voz carregada de poder ancestral, a atmosfera palpitava de uma tensão elétrica. As árvores pareciam inclinar-se, como se carregassem a sabedoria de milênios e o peso do que estava prestes a acontecer. A multidão, fascinada e apavorada, observava com os corações acelerados e os olhos fixos em uma trama que se desenrolava diante deles. O dragão, imponente e reluzente, voou baixo, criando um redemoinho de folhas secas que dançaram como se quisessem se despedir daquele mundo. O rugido da criatura ressoou como um eco da própria terra e aquele som reverberou em cada coração presente, aterrorizando os mais fracos e conquistando os mais corajosos. O que significava aquela aparição de uma criatura mitológica que muitos julgavam ser apenas lenda? Letícia sentiu-se em um transe, paralisada diante da besta que era tanto uma nova realidade
quanto um adversário. O calor infernal emanava de seu corpo e o odor de fumaça invadia seus sentidos. Mas enquanto ela hesitava, o dragão pousou, e a velha foi em direção a ele, mais uma vez cercada pela aura de poder que tanto inspirava respeito e temor. Tio, acalme-se. Sua voz chorosa, carregada de amor e súplica, atravessou a clareira. A criatura hesitou, suas escamas brilhando sob a luz moribunda do sol. Mas antes que algum dos presentes pudesse entender a magnitude daquele momento, uma explosão de luz irradiou do dragão. Naquele instante, uma onda de energia varreu a clareira, chacoalhando as almas dos presentes. Enquanto Letícia lutava contra a confusão em sua mente e a revelação de sua verdadeira linhagem, algo se rompeu no tecido da realidade. Ela viu em meio à luz visões de seu passado, flashes de memórias, lágrimas rindo e gritando, uma infância que nunca foi dela. A revelação a atingia como um trono desmoronando. Você não é quem pensa que é, Letícia. As palavras vieram como se fossem perfuradas na própria substância do ar. O fluxo de energia a cercou, e num movimento quase instintivo, ela estendeu a mão em direção ao dragão, como se buscasse a verdade naquele ser colossal. Mas a explosão trouxe consigo outros ecos. Uma figura sombria despontou atrás da velha, um homem forte com olhos de aço. O coração de Marcelo, que se deixara levar pelo desespero. Incrível, você não pode confiar nela, Letícia. O tom de sua voz carregava raiva e lamentos de quem se via em desgraça. Ela não é sua mãe, é uma impostora, nunca a conheceu. A multidão murmurejava, a dúvida se propagando como um incêndio. Filha, não acredite nele. Ele só quer te destruir, a velha implorou, os olhos cheios de pavor. O coração de Letícia pulsava descontrolado. O que era verdade? Qual parte de sua identidade era um eco de mentiras? Nesse frenesi de acusações e revelações, os instintos a guiaram. O dragão uivou, e a terra sob seus pés começou a estremecer. No meio do caos, uma criança se destacou, gritando, "Mamãe!" Novamente. Aquela pequena figura, com as mesmas feições que despertaram em Letícia a insuportável dor da rejeição, trazia consigo uma verdade horrenda. O que se passa? Por que ela age como se me conhecesse? O terror tomou conta de Letícia e um nó se formou em sua garganta. A velha aprisionada entre dois mundos e o homem que um dia foi seu amor, agora emaranhados em teias de mentiras. Expôs o que ela nunca poderia imaginar. Em um ataque de desespero, Letícia lançou-se à frente. Quem sou eu de fato? A pergunta ecoou como um trovão na clareira. E no instante em que a identidade dela começou a se desafiar, a realidade se transformou ainda mais. Marcado pela confusão, o dragão rugiu mais alto. O mundo tão equilibrado à beira do abismo, tudo começou a se desvanecer em suas formas familiares. A luz do dragão irrompeu como um portal, revelando não só um novo mundo de possibilidades, mas a verdade sombria que sempre estivera oculta. Com cada batida do coração, a conexão entre mãe e filha se tornava mais intensa. Você não sabe o que está fazendo. A linhagem que existe em nós é mais antiga do que a própria aldeia, a velha disse, o rosto pálido como a lua. O passado que você teme é, na verdade, o que salvará todos nós. E enquanto o caos se desenrolava, uma nova pergunta assombrava Letícia. Conseguiria desvendar a verdade sem que o mundo ao seu redor desmoronasse? A conexão do dragão, a revelação da mãe e a presença incontrolável de Marcelo tornavam tudo ainda mais confuso. O fim de uma história e o início de outra. As verdadeiras facetas do amor e da dor se entrelaçavam. Era tempo de enfrentar não só o externo, mas a escuridão que habitava dentro dela. E assim, no centro do redemoinho de emoções e revelações, a vida de Letícia estava prestes a ser transformada de maneiras que ninguém poderia prever. A clareira uma cena de formação de novas verdades e desmascaramento de mentiras.
tornava-se palco de um destino imensurável. A luz do dragão pulsava suavemente, como se convidasse a todos a reescrever suas histórias, enquanto tudo começava a desmoronar ao seu redor. E, ao fundo, o eco de um novo mistério nascia, a mais profunda dúvida. O que mais permaneceria oculto nas sombras do passado? No centro da clareira, onde o dragão e a tempestade de emoções colidiam, um murmúrio começou a se formar entre os presentes. A revelação da velha sobre a conexão com a criatura mitológica reverberava por todo o ar. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma sombra emergiu nas extremidades da clareira. Uma figura encapuzada que parecia flutuar. Quase etérea. Os olhares se voltaram para este novo intruso, e a tensão cresceu como uma tempestade prestes a explodir. Os murmúrios se transformaram em silêncios. O que antes era eco solene, agora pesava com a expectativa do desconhecido. A figura, indistinta e envolta em trevas, parou diante da velha e do dragão, como se tivesse vindo do mais profundo abismo da floresta. Você está tão perdida, mãe. A voz da figura era suave, mas carregada de um poder que pareceu sugar o ar ao redor. Letícia, perplexa, sentiu um arrepio percorrer a espinha. A expressão da velha mudou instantaneamente, uma mistura de medo e reconhecimento se formando em seu semblante. Não pode ser, a velha sussurrou, o queixo tremendo. Você não deveria estar aqui, escondida, longe do seu egoísmo. A figura respondeu com firmeza, revelando um rosto familiar, mas distorcido pela dor e pelo tempo. Os olhos escuros brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, refletindo as centelhas do dragão. Era uma mulher, uma versão mais jovem da velha, mas com uma aura de... Olhando diretamente para Letícia, ela continuou. É tempo de revelações. Neste instante, a multidão tornou-se um quadro de consternação e assombro. Alguém já havia provado ser mãe, e agora, essa nova mulher, como um espectro dos sonhos dissolvidos de Letícia, reivindicava seu protagonismo. Você é tão cega, Letícia. Como pode acreditar nas mentiras que te fizeram acreditar? A repulsa nos olhos da figura era palpável. A verdade é que a linhagem que você carrega não é só de força, mas de dor, e eu sou a chave para entender esse legado. Letícia se sentiu desmoronar. O universo que havia começado a reconstruir em torno de sua nova identidade, escrevendo um novo roteiro de desespero. Quem está falando? De onde você veio? Aquelas memórias que você guarda não são as suas, mas sim as que eu criei, as que foram tiradas de mim. Você é mais forte do que imagina, mas aquele homem, ela apontou para Marcelo, que retrocedeu, ele esconde segredos que nunca desejou que você soubesse. Ele não é quem você pensa. Os murmúrios da multidão tornaram-se gritos de reprovação, enquanto olhares acusadores se voltavam para Marcelo. O que você sabe, Marcelo? Letícia exigiu, suas mãos tremendo, corpo ardendo de indignação. Seu coração batia como um tambor de guerra. A luta entre confiança e traição logo se aproximava do clímax. Enquanto isso, o dragão começou a agitar-se, como se percebesse a intensidade do conflito. Suas escamas brilharam com um frenesi de luz, o que fez a figura das sombras mover-se rapidamente. Isso não é apenas sobre você, mãe. As consequências da sua escolha reverberaram em gerações. E com essas palavras, o piso sob Letícia tremeu, revelando uma fenda que se abriu, como se o próprio solo reclamasse o passado que nunca deveria ter sido escondido. A batalha que você teme não se limita. Você, Letícia, é a chave para a salvação ou destruição desse mundo. A revelação balançou a clareira como um vendaval, e enquanto os semblantes tomavam formas de desespero e curiosidade, a verdade e a traição dançavam entre os três, como fantasmas febris, prestes a devorar tudo o que conheciam. O tempo estava se esgotando, e Letícia se viu diante do abismo, numa escolha que deixaria marcas eternas.
A pequena fenda se expandiu, ecoando em seu espírito a pergunta primordial que clamava para ser respondida. Que segredos amarrotados emergiriam dela, e para onde realmente a levaria até essa nova jornada? No centro da clareira, onde o dragão e a tempestade de emoções colidiam, a tensão era palpável. A figura encapuzada, envolta em mistério, liberava um ar pesado de segredos enterrados. Letícia, presa entre a revelação da jovem e o fervoroso olhar de Marcelo, viu seus medos se mesclarem ao choque, como se cada respiração estivesse carregada de eletricidade. Você não é quem pensa que é. Lê. A voz da jovem era como um fio cortante, e todos na multidão prenderam a respiração. Você é a filha da linhagem, mas a verdadeira portadora do legado sou eu. Aquelas palavras dispararam entre os presentes como um tiro em um silêncio sepulcral. A atmosfera se transformou em um caldeirão de emoções, incredulidade, temor e um pouco de esperança. A velha, sua mãe, ficou paralisada, o olhar fixo na jovem que ela reconheceu. E a dor se refletiu em seu rosto como um relâmpago em noite escura. Não, não é verdade. Eu fiz o que fiz para te proteger. As palavras saíram da boca da velha, mas já eram um eco distante, e Letícia se sentiu como se cada vez mais estivesse se distanciando de sua antiga vida. Protegê-la? A jovem exclamou, o tom de sua voz crescente como um trovão. A multidão murmurava. As vozes se misturavam em uma cacofonia de dúvidas e condenações. Você me deixou. Abandonou nosso poder. A confusão invadia Letícia. Que poder? O que tudo isso significava para ela? A revelação se tornava um labirinto de sombras, desafiando qualquer certeza que ela pudesse ter. E nesse turbilhão de emoções, enquanto as vozes se tornavam um coro de discordância, um tremor profundo assolou a terra sob eles. A fenda se alargou, como se o próprio solo quisesse ser ouvido. Cuidado! Gritou Cauã, tentando se mover em direção a Letícia, mas a fenda se abriu como um abismo voraz. Por um instante, o tempo pareceu congelar. A jovem figura, a irmã perdida de Letícia, lançou um olhar desesperado, um pedido silencioso que perfurou a confusão. Então, sem aviso prévio, a terra estremeceu e o dragão lançou um rugido aterrador, suas asas agitadas como um estandarte de guerra. O céu escureceu, e sombras se arrastaram de um lugar além da visão, trazendo uma energia crua, primordial, como um lamento de tempos imemoriais. Não! Gritou Letícia, sua voz se quebrando com o peso da revelação. O chão vibrou, e do fundo da fenda uma figura emergia, uma silhueta envolta em um manto negro, desferindo uma luz vermelha como brasas. As feições eram familiares, mas distorcidas por uma fúria que desafiava a própria essência da realidade. Você pensou que poderia escapar, não é? A voz era uma sinfonia de ódio e amor entrelaçados, ressoando como um canto primordial. Eu sou a verdadeira guardiã, a verdadeira sucessora da linhagem, e você viveu à sombra de minha existência. Agora é hora de decidir quem é a dona deste legado. E antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz surgiu, e tudo ao redor foi despedaçado em uma fração de segundo. O tempo parecia dilatar e retrair. A multidão tornou-se um emaranhado de figuras viradas de lado, alguns em terror, outros em desespero. Letícia experimentou um transe, sentindo-se presa entre mundos, entre amores e ódios, entre a lealdade à sua mãe e a revelação de que havia alguém que se sentia tão confuso quanto ela. Por um breve segundo, enquanto o abismo se abria sob seus pés, Letícia leu a verdade nos olhos da jovem. Uma herança não apenas de poder, mas de dor, de traições que se estendiam por milênios. O que aconteceria com ela agora? Poderia confiar em sua própria linhagem, ou havia algo mais obscuro escondido sob a superfície das revelações que estavam prestes a explodir? No fim, quem na verdade sou eu? A dúvida açoitava seu ser, e no silêncio que se seguiu,
As consequências de suas escolhas pairavam no ar como um presságio de um destino cruel, aguardando para ser desvelado. E entre sombras e ilusões, a clareira permanecia um campo de batalha não só exterior, mas do coração de Letícia, em busca de liberdade, identidade e um novo começo. No limiar daquele caos, onde as revelações se tornavam tempestades de confusão, Letícia se viu à beira do abismo, hesitando entre o que conhecia e o que se desdobrava diante de seus olhos. A figura encapuzada, com cada palavra, parecia desmascarar um véu que há muito a oprimia. Os ecos de sua identidade, entrelaçados com os da velha, confundiam-se numa tapeçaria de dor. Mas antes que qualquer um pudesse digerir esse turbilhão de pensamentos, uma explosão de luz emanou do. A fenda no chão se abriu ainda mais, sugando não só a terra, mas também as verdades que pairavam na atmosfera. O rugido do dragão transcendeu a compreensão. Uma entidade viva que clamava por justiça ou vingança. E então, do fundo do abismo, uma sombra surgiu. Vindo da própria fenda, uma figura imponente emergiu. Não mais uma criatura, mas um homem. Seus olhos brilhavam como brasas, e uma aura de poder quase palpável o envolvia. O ar ao redor pareceu parar, e o murmúrio da multidão se transformou em um silêncio mortal. Chega! Sua voz ressoou com a força de um trovão. Despertar a linhagem não é apenas um fardo, mas uma responsabilidade. A figura avançava, passos firmes, confidência ardendo em cada movimento. Letícia piscou, seu coração acelerando. Assemelhava-se a alguém que já conhecia, mas nada parecia claro neste novo contexto. Era ele, pai perdido que havia sido oculto em contos de fadas e memórias distorcidas. Havia muito, Letícia pensara que aquele homem não passava de um mito, uma história inventada em torno da fogueira. Mas que chocante verdade surgia agora, tão crua e irrefutável como a própria terra. Você, ele encarou a velha, seus olhos ferozes como um turbilhão. Você não me disse que tinha outro filho. As palavras caíram sobre a multidão como uma pedra arremessada a um lago calmo, criando ondas de choque que reverberaram entre os presentes. Suspiros, murmúrios de incredulidade se espalharam, enquanto olhares eram trocados. Marcelo, já perdido em sua própria tempestade emocional, parecia mais confuso do que nunca. Não, não pode ser! A velha, sua mãe, gritou, a voz balançando entre o desespero e a raiva. Eu fiz o melhor que pude. Você não entende o que eu sacrifiquei. Sacrifícios? O homem retorquiu e a fúria em sua voz cortou o ar. O nome soava como um eco perdido, uma poeira do passado agora levantada. Ela nunca soubera de uma irmã, nunca soubera de um irmão. O manto do mistério agora pesava sobre seus ombros, e a urgência do momento tornava-se uma pressão quase insuportável. Realmente, quem era ela? A multidão, agora numa confusão sem par, soltava murmúrios de desapontamento e espanto. Olhares de desprezo e empatia misturavam-se, enquanto pequenos grupos começaram a se formar, cada um discutindo as implicações da nova revelação. Uma nova dúvida pairava no ar. Se ela e ele eram de fato parte da mesma linhagem, o que isso significaria para os outros? E o dragão, que antes parecia um símbolo de poder e proteção, agora envolvia-se em uma reflexão inquietante. Suas escamas, fundindo-se com a luz crescente, indicavam que uma escolha, um sacrifício tremendo, estava por vir. Com a fenda se alargando e a verdade se desdobrando, a clareira transformava-se em um campo de batalha não apenas de forças externas, mas de sentimentos humanos, tão voláteis quanto os elementos. Letícia, contemplando a forte presença do homem, tomou consciência de que o destino de todos ali estava plenos entrelaçado. O que acontece agora? O pensamento percorreu sua mente, um lamento escondido nas sombras. E assim, entre revelações angustiantes e promessas sombrias,
um novo mistério e uma nova tempestade aguardavam, pronto para despontar na próxima reviravolta de suas vidas. Afinal, as verdades ocultas retornam, e com elas, o maior de todos os desafios, enfrentar o que realmente se esconde nas profundezas da alma. No clímax daquela noite tempestuosa, onde o destino se entrelaçava com a revelação à flor da pele, Letícia sentiu seu coração pulsar como se quisesse a figura de seu pai, forte e imponente, irradiava uma presença que desafiava a lógica e mergulhava a clareira numa confusão angustiante. Sou eu que devo decidir, e não vocês, a voz dele cortou o ar pesado. O dragão, em sua majestade reluzente, vibrava com a energia da verdade prestes a eclodir. Letícia, com os olhos banhados de lágrimas, buscou o toque reconfortante de Cauã, que permanecia firme a seu lado, como um farol de esperança em meio à tempestade. No fundo, sempre soube que havia algo mais, sussurrou a voz embargada. O homem que um dia foi amigo, Marcelo, agora parecia um espectro perdido em sua própria prisão de ciúmes. Você não pode ter controle sobre minha essência, gritou, desespero arrebatando suas palavras. O pai de Letícia avançou, desafiador, cada passo reverberando o peso de gerações passadas. O que carregamos não é apenas um legado de força, mas um fardo de verdades sombrias que você deve desvendar. O ar vibrava com cada sílaba proferida. A tensão crescia como um relâmpago prestes a atingir a terra. As expressões na multidão mudaram de espanto para um misto de apoio e reprovação. Você não precisa passar por isso sozinha. Cauã apoiou, sua força interna ressoando como um rugido silencioso entre os indivíduos que observavam. Letícia sentiu um nó se desfazer dentro dela, o reconhecer das raízes de seu próprio ser, entrelaçadas com os dons da linhagem ancestral, a encorajava. Porém, a sombra de seu passado, a antiga rejeição, ainda assombrou sua mente. É hora de decidir. O clamor do pai ressoou como um desafio. Ele estendeu a mão, como se quisesse puxar Letícia para o abismo de corações quebrados que sempre a rodeara. A linhagem é um nó de dor e força, e você deve enfrentá-la. A luz do dragão pulsou, uma energia viva e vibrante. As palavras ecoaram na mente de Letícia, e um novo entendimento começou a tomar forma. Ela não era apenas uma peça da história, era a arquétipa da mudança. Com um profundo suspiro, levantou a cabeça, e com determinação se voltou para o pai. Se o legado é nosso, então é hora de enfrentá-lo juntos. Sua declaração soou como um sino ecoando através da clareira. Um chamado à ação, uma convocação a todos que testemunhavam. A velha, sua mãe, olhou para a filha com lágrimas nos olhos. Eu me perdi, mas você, minha amada, encontrou o caminho. O brilho no olhar de Letícia revelou que a reconciliação era possível. Juntos, podemos encontrar a verdade que nos une. O dragão, em um gesto majestoso, ergueu suas asas, como se quisesse juntar não apenas o céu, mas também a terra que acolhia suas dores. Um silêncio se estabeleceu, transformando-se numa calma quase sagrada. E nas profundezas da fenda, o estrondo prometia mudanças. Seriam as mentiras desmascaradas? As verdades emergiriam? Que comece a transformação, então. Letícia proclamou, firme em sua resolução. O dragão rugiu em concordância, enquanto a energia pulsava ao seu redor, formando um laço que transcendia o tempo e o espaço. A multidão, antes apavorada, agora se uniu em um hino de apoio, formando um coro de vozes que ecoavam força e renascimento. Nesse momento revelador, a clareira tornava-se não apenas um palco de desespero, mas um templo de transformação. A dor e a alegria entrelaçavam-se, dando vida a um novo começo, uma história que assim iniciava. E, com um brilho intenso, tudo que antes estivera escondido, agora começava a ser revelado, a complexidade de suas identidades entrelaçadas. A batalha não havia terminado, mas o primeiro passo fora dado. O que aconteceria a seguir?
Quais verdades ainda permaneciam ocultas? O futuro ainda estava por se formar. E assim, enquanto o vento sussurrava segredos e promessas, uma a uma, as chamas da esperança aqueciam o coração de todos. E agora, você que assistiu a cada instante desta jornada, que novas histórias são essas que ainda fervilham na mente? A hora é agora. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais almas possam se conectar com essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua perspectiva é valiosa. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Que a chama da curiosidade continue a arder.